Agora sim, Saúde Geral está no ar. Deixa eu te perguntar uma coisa, você sente dor, inchaço ou aquela sensação de peso nas pernas no fim do dia? Você já notou veias dilatadas, tortuosas ou mudanças na cor de pele? Pois é, tem que ficar atento. Esses sinais podem indicar o início de um problema mais sério, as varizes. Então, para falar sobre esse assunto tão importante e que afeta milhares de pessoas, principalmente as mulheres, eu vou conversar ao vivo agora via internet com a cirurgiã vascular, doutora Letícia Costa, que está conosco. Tudo bem, doutora? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde. Obrigado por atender a gente para falar desse problema, né? Para começar, queria que a senhora explicasse o que são exatamente as varizes e por que elas surgem. As varizes são, por definição, veias dilatadas e tortuosas que não funcionam adequadamente. Então, não são só também aquelas veias bem grossas. Desde aqueles vasinhos, aquelas varicoses, a gente já considera também uma variz, só que de menor calibre. E a grande maioria dos casos é de origem hereditária. Ah, sim. Qual a diferença das varizes para os famosos vasinhos que as pessoas confundem? Tudo faz parte da doença venosa. O que muda, na verdade, o nome de cada um deles é o calibre. Então, aquelas varicoses bem fininhas, que tem até 1 milímetro de diâmetro, a gente chama de telangiectasias. Depois a gente tem as microvarizes ou nutridoras, que são de 1 a 4 milímetros. E acima de 4, que são aquelas veias bem mais grossas, calibrosas, são as varizes propriamente ditas. Doutora, muita gente associa as varizes apenas como um problema estético, mas eu queria que a senhora explicasse quando elas passam a representar um risco à saúde de fato. Varizes não são só um problema estético, é uma doença e desde a presença das varicoses, a gente já tem o início dessa doença venosa. É o estágio 1 de uma doença venosa crônica que evolui até o estágio 6 se a gente não fizer o tratamento. Então, desde os primeiros sinais, que é a presença de uma varicose, mesmo com a ausência de sintomas, já deve procurar um vascular e iniciar o tratamento. E quais são os principais sintomas que indicam que a pessoa pode estar com insuficiência venosa e precisa procurar um especialista? Qual é o momento que chama atenção e quando persiste, quanto tempo pode persistir o aparecimento dessas varizes? A tendência é que ela aumente sempre? Então, os principais sintomas são dor na perna, tipo um peso, um cansaço, que tende a piorar no final do dia, quando a pessoa fica muito tempo de pé ou muito tempo sentada. Piora também no calor e no período menstrual. Além da dor, ela pode ter coceira na perna, inchaço, queimação. E mesmo na presença das varicoses sem sintomas, a gente já pode tratar, né? Como eu disse, até porque sem tratamento isso vai evoluindo. A evolução da doença vai ter tanto piora do aspecto das varizes, que podem aparecer varizes cada vez mais grossas, piorar os sintomas e até mesmo ter algumas complicações. Por que as mulheres sofrem mais, doutora? As mulheres têm mais varizes mesmo do que os homens, principalmente por causa da questão hormonal. Então, a gente tem alguns fatores que pioram as varizes, além da genética. O sexo feminino por si só já é um fator de risco, cerca de 20% das mulheres, aliás, a mulher já tem 20% de chance de ter varizes, mas gravidez, uso de hormônios anticoncepcionais, isso tudo também piora. E sobre o agravamento do quadro, é verdade que sem tratamento pode chegar até uma úlcera e outras complicações mais graves? Pode sim, a úlcera venosa é o estágio 6 da doença, é o estágio final. Claro que nem todo mundo vai chegar a esse estágio, mas a gente orienta o tratamento quanto antes para evitar que isso aconteça. É uma úlcera normalmente na região do tornozelo, dolorosa e de difícil cicatrização. Mas além da úlcera, ao longo dos anos sem tratamento, a paciente pode desenvolver tromboflebite, que é uma inflamação da veia e fica também dolorosa. Pode ter varicorragia, quando uma veia bem calibrosa se rompe e dá um sangramento, pode desenvolver trombose e até alterações da pele, como escurecimento, que a gente chama de dermatite ocre. Quais são os tipos de tratamento que nós temos disponíveis hoje? São tratamentos menos invasivos? E qual é a necessidade de cirurgia, por exemplo? Sim, hoje a gente tem vários tratamentos menos invasivos com recuperação muito mais rápida. Então, a gente tem uma gama de tratamentos que vai desde aquela aplicação de vasinhos, que é a escleroterapia, e que a gente pode usar
um esclerosante líquido ou sob forma de espuma, e a espuma a gente consegue tratar veias mais grossas e até a safena em alguns casos, mas hoje a gente tem o laser transdérmico, que substitui a cirurgia em até 85% dos casos, e o padrão ouro no tratamento da safena, que é o endolaser ou radiofrequência, que são tratamentos minimamente invasivos, com uma recuperação muito mais rápida, menos dor e menos hematoma no pós-operatório. Nem toda safena doente precisa de tratamento, mas se ela está com refluxo, está dilatada e está gerando aquela dor da paciente, a gente já precisa tratar. Existe alguma forma de prevenção? O fator genético tem como evitar também? Se minha mãe tem varizes, a probabilidade de eu desenvolver é grande, mas tem como a gente conseguir driblar isso? Sim. Se sua mãe tem varizes, sua chance de ter é 60%. Então, por causa do fator genético, a gente não vai conseguir uma prevenção de 100%. Só que mudanças no estilo de vida vão ajudar. Até porque ficar muito tempo na mesma posição, obesidade, sedentarismo são fatores de risco. Então, o ideal é manter uma vida mais ativa. Quem trabalha muito tempo sentado, por exemplo, sempre levantar de hora em hora e fazer uma caminhadinha, controle do peso para evitar sobrepeso ou obesidade e praticar exercícios físicos regularmente. E quem pratica exercícios físicos, faz uma academia, por exemplo, e aí no fortalecimento do músculo percebe que as varizes pioraram, o que a senhora recomenda? Na verdade, o exercício físico ele não vai piorar as varizes, né? Pelo contrário, quando a gente faz exercícios para a perna e fortalece a musculatura ali da panturrilha, principalmente, a contração muscular vai conseguir comprimir ainda mais as veias da perna, melhorando a circulação. O que acontece muito é quem pratica exercício físico começa a perceber um pouco mais das veias, porque a tendência é que se perca gordura, que é a camada onde essas veias estão. Então, algumas veias que já existiam se tornam mais aparentes, mas elas não surgiram por causa do exercício físico, não. Olha aí, tá vendo? Então o exercício físico evidenciou, né, um problema que você já tinha, né? Já mostrou de uma maneira mais clara que você precisa de tratamento, mas ele ajuda e muito a retardar o quadro, né, doutora? Então, qual é a recomendação para quem está com suspeita ou com os vasinhos aparentes? Qual especialidade tem que procurar e qual exame tem que fazer para diagnosticar? Então, já nos primeiros sinais e sintomas, procurar um médico especialista em angiologia ou cirurgia vascular, não esperar os sintomas aparecerem, ter mudanças no estilo de vida, que isso vai ajudar na prevenção, e junto com a consulta, normalmente o médico ele faz um ultrassom com Doppler para identificar as veias que estão doentes e que precisam de tratamento. Muito obrigado pela sua participação hoje aqui no Balanço Geral. Um abraço, doutora, e até a próxima, viu? Obrigada, até a próxima. Excelente entrevista do Saúde Geral de hoje, então procure essa especialidade, caso você constate aí, não é uma questão estética, é um problema que precisa ser tratado.